Hoje está gravando já. Tá. Bom, iniciando a gravação, a aula do dia 26 de maio de 2021, vamos trabalhar os sistemas de governo. São 4 os sistemas de governo. Bom, quando a gente fala, então, em sistemas de governo como mecanismos legais, constitucionais, a serviço da democracia. Vou aqui brevemente apenas lembrar um comentário que eu fiz na primeira aula, né, lá atrás, quando eu estava falando a respeito da teoria do Estado, da teoria geral do Estado. E que essa disciplina, a teoria geral do Estado, é uma disciplina que é criada na Alemanha, início do século passado. E a ideia dos alemães é de que seria possível a gente entender o funcionamento do Estado apenas pela análise da sua estrutura normativa, das suas leis infraconstitucionais e da Constituição, das normas constitucionais. Agora, o que eles vão perceber, né, logo depois dessa pretensão, é que, obviamente, a gente não vai saber do funcionamento do Estado apenas analisando as suas leis e a sua Constituição. Primeiro, porque as leis e a Constituição têm que ser interpretadas, né? E elas são interpretadas de forma diferente, em contextos diferentes, em momentos históricos diferentes. Isso a gente já comentou até quando nós falamos com relação aos direitos fundamentais, como que houve uma mudança, né, da interpretação do sentido dos princípios constitucionais, dos direitos fundamentais, muda a sociedade, muda a cultura, muda a cabeça das pessoas, muda a cabeça dos juízes, muda a leitura que os juízes fazem da Constituição, dos princípios constitucionais, das normas constitucionais e infraconstitucionais. Então, a lei ela é dinâmica e a Constituição muda não apenas a lei e a Constituição, mudam não apenas pela produção normativa, ou seja, alterando o texto da lei, né, no legislativo, mas muda também muito, alterando a interpretação da lei diante da realidade cultural, das mudanças, né, que as sociedades sofrem no decorrer do tempo, né, diante de determinados contextos específicos. Então, lei e Constituição é interpretação em um determinado contexto, né? E a interpretação não é a mesma, mudando os contextos, mudando os valores. Lembra que nós falamos disso, demos exemplo disso com relação à questão do princípio da igualdade perante a lei, né? Lembra que nós falamos que lá nos Estados Unidos, lembra, vocês vão lembrar disso, nos Estados Unidos, no início, os juízes lá em 1787 liam a igualdade, o princípio da igualdade jurídica, né? Todos os homens nascem livres e iguais em direitos, apenas de uma maneira como era percebido naquela época. Ou seja, quem são os iguais? São apenas os homens brancos, proprietários. Né? Se não é homem branco, proprietário, não tem. E, entretanto, vai mudando, muda a sociedade, mudam os valores, as coisas mudam, são com os conflitos, as pessoas se organizam, lutam por direitos, etc. E, a partir daí, né, no tempo, vai mudando a interpretação que os juízes fazem, que a Suprema Corte faz, sobre esse princípio constitucional. Então, se inicialmente eram apenas os homens brancos, depois os homens brancos e negros, que devem viver separados, depois homens e mulheres, e assim vai ampliando esse conceito, muda a sociedade, né, muda a interpretação da lei, né, muda a compreensão da Constituição e da lei. Então, obviamente, né, não basta, eu estou falando aqui, o que é óbvio, se a gente pegar o texto de uma Constituição, pegar o texto aqui, de qualquer Constituição do mundo, vamos abrir agora e ler a Constituição da França, né? Vamos ler a Constituição da Colômbia. Olha, ali você vai encontrar um monte de palavras sobre as quais nós vamos começar a ler os artigos, etc. Nós vamos estar atribuindo sentido a essas palavras. Né? Só que o sentido que a gente atribui é o sentido que nós conhecemos, que nós temos. Né? Não é como os juízes da Colômbia, por exemplo, leem a Constituição da Constituição da Colômbia, leem o texto da Constituição da Colômbia. Não é como hoje os juízes franceses leem o texto da Constituição francesa. E não só os juízes, né? O próprio legislativo, o executivo, os cidadãos, né? Quando cumprem a Constituição. Então, lei é interpretação.
Nós não vamos conhecer uma Constituição de um país e o funcionamento do seu sistema político, democrático, apenas lendo o texto legal. Mas a gente tem que ler a interpretação que se faz daquele texto legal em um determinado momento histórico. E as interpretações vão mudando. Então, portanto, é óbvio que a gente não vai conhecer, né, o funcionamento de um país lendo o texto da Constituição, né? Mas também, né, além de conhecer o texto da Constituição, lendo como que os tribunais leem esse texto no momento que a gente está vivendo, como que então essa Constituição se materializa nessa realidade, tá? Então, e mais, obviamente, outro aspecto, também nós já comentamos, né, que é importante sempre lembrar, é que sistemas políticos são complexos, né? Como a gente vai estudar agora o sistema presidencial, parlamentar, semipresidencial, sistema diretorial. Esses sistemas políticos que são complexos, né, eles vão funcionar de maneira diferente em realidades sociais, econômicas, políticas, culturais diferentes. Então, muitas vezes você pode ter um sistema muito sofisticado que está lá no texto, você tem uma, um, normas, né, também sofisticadas, o sistema, né, construído com muita cautela, com muitos detalhes, né, que então pretensamente muito democrático, mas inserido dentro de uma realidade histórica específica, inserido dentro de jogos de poder, né, de relações de poder, poder econômico, poder político, partidos políticos, cultura, etc., né, esse sistema pode funcionar muito bem, ou pode funcionar muito mal, ou pode funcionar mais ou menos, né? Pode funcionar muito bem numa época e não funcionar bem na outra época, pode funcionar muito bem em um lugar e não funcionar bem em outro lugar. Tá? Então, há sempre, óbvio, uma interação desse sistema legal, né, dos valores, princípios, normas, regras que estão ali previstos na Constituição, nas normas infraconstitucionais, com as pessoas, com a realidade política, social, econômica, cultural de um determinado país. Daí, por isso, então, chamando a atenção de outra coisa muito importante, que nós já insistimos muito, né, de que não dá para copiar o sistema do outro. Né? Então, o sistema construído dentro de uma determinada realidade, né, pode funcionar muito bem. Falar, nossa, eu admiro muito o funcionamento do sistema judicial norte-americano. Só um exemplo, né? E aí, então, vamos copiar esse sistema judicial para o Brasil. Não vai funcionar, porque o sistema se constrói dentro daquela realidade. Né? Ele implica que o funcionamento do sistema judicial, do sistema de precedentes, por exemplo, nos Estados Unidos, ele implica toda uma construção histórica durante anos, muitos anos, que implica na relação de como os juízes veem, como que é entendido o precedente, na relação dos juízes com os advogados, a relação do povo com o seu poder judiciário, com a advocacia, com o Ministério Público, né, com a magistratura, enfim, essa relação, esse direito, essas relações vivas, essas relações de poder, né, vivas, elas não são copiáveis. Não tem como a gente copiar. Então a gente vai copiar normas, né, regras, princípios, mas inseridos dentro de uma outra cultura, eles vão funcionar de uma maneira completamente diferente. É daí, então, que nunca funcionou a gente copiar o sistema econômico do outro, o sistema político do outro, né, e assim por diante. Né, porque não tem como a gente copiar a história, e isso está sempre inserido dentro da história. Então, nós vamos explicar o funcionamento desses sistemas, né, e depois vamos dar alguns exemplos, vamos problematizar um pouquinho, né, cada um desses sistemas de governo. Bom, são 4 sistemas de governo, como eu disse. E aqui eu fiz um desenhozinho para vocês, né, vão meus desenhozinhos de novo, né, desses 4 sistemas de governo. Bom, eu vou explicar o que significam esses desenhozinhos aqui. Aqui está o sistema presidencial, aqui o sistema parlamentar, aqui o sistema semipresidencial e aqui o sistema diretorial. A gente vai descobrir os sistemas de governo na relação, a partir da análise da relação dos poderes do Estado, né? Ou seja, principalmente entre o poder legislativo e o poder executivo. Dessa relação legislativo, executivo, judiciário, aqui nós estamos partindo então do básico, que é a ideia da tripartição de poderes.
né? Existem constituições, isso não é novidade. A Constituição do Brasil de 1824, por exemplo, tinha 4 poderes. Tinha um poder moderador, né? Hoje, a gente, embora ainda fale, normalmente, a maior parte das constituições ainda fale em 3 poderes, em tripartição do poder, né? Eita, Miris, obrigado por ligar a câmera também. Boa noite. Embora a gente fale também em tripartição de poderes, a maior parte das constituições fala em tripartição de poderes, mas nós vamos ver que aumentou a complexidade do funcionamento do Estado e que existem muitas funções, né? Além de uma função legislativa, a qual corresponde, né, ao poder legislativo, uma função judicial, né, que é a principal função do poder judiciário, uma função executiva, uma função de governo. Você tem outras funções, uma função administrativa, uma função simbólica, uma função de fiscalização. Então, essas funções do Estado foram ganhando complexidade. E algumas constituições começaram a trazer essa complexidade também para essa ideia de separação de poderes. Então, você tem Constituição que tem 4 poderes, 5 poderes, né? Um exemplo muito próximo de nós, uma Constituição que foi elaborada no ano 2000, 1999, 2000, ela entra em vigor no ano 2000, que é a Constituição da Venezuela. A Constituição da Venezuela ela é um texto extremamente avançado, extremamente democrático, e ela traz a ideia de 5 poderes, né? Ela traz o poder executivo, que vai ter como função precípua, né, a administração, e o governo, né? O poder legislativo, que vai ser a função precípua de criar leis, né? Só o legislativo, isso aí vai variar de país para país, né? Mas a função principal, né, é criar leis, mas, obviamente, ela vai ter também uma função administrativa, porque o legislativo tem que ter uma administração para o seu funcionamento, né? Mas ele vai principalmente criar leis. O Poder Judiciário, que também vai ter uma função administrativa, mas que vai ter como função principal dirimir os conflitos, né? Então, aplicar a jurisdição, dizer a lei ao caso concreto, tentando assim resolver os conflitos. E, além disso, a Constituição da Venezuela trouxe um poder que era um poder de fiscalização, é chamado de poder eleitoral, um poder de fiscalização das eleições. Esse poder de fiscalização das eleições, ele é inspirado no Brasil. O Brasil não tem um poder eleitoral autônomo, mas tem uma justiça eleitoral, né? O que é uma novidade, né? A justiça eleitoral, é, no Brasil, nem em todos os estados, na maior parte dos estados do mundo, não há um poder eleitoral ou uma justiça eleitoral encarregada de fiscalizar as eleições e de dirimir os conflitos no âmbito das eleições, né? Então, isso é raro, isso tem aqui no Brasil, o nosso poder, nossa justiça eleitoral. A justiça eleitoral no Brasil integra o poder judiciário. O nosso poder judiciário, nós vamos estudar isso mais adiante no federalismo, né? Então, aqui só uma noção inicial, mas a gente vai aprofundar nisso. O nosso poder, né, judiciário, nós temos 2 níveis de poder judiciário: um poder judiciário estadual e um poder judiciário federal. No Brasil não há um poder judiciário municipal. Nos Estados Unidos há um poder judiciário municipal. Você tem o juiz do condado, né? Inclusive, na maior parte dos condados, o juiz é eleito diretamente pela população. Você tem a eleição do xerife também, o chefe de polícia local, a eleição do juiz municipal, né, o equivalente ao condado lá, o condado é o equivalente ao município, para nós aqui. E aí, então, você tem aqui a gente tem apenas o judiciário estadual e o judiciário federal. E o judiciário federal, você tem a Justiça Federal para julgar aqueles conflitos no qual a União é parte, seja como autora, seja como ré, e ainda você tem um judiciário federal especializado, que é então a Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada para dirimir os conflitos do trabalho, a questão trabalhista. Isso aí vem uma herança que vem da, da época do governo Vargas, né? A Justiça do Trabalho começa como uma justiça administrativa, né? Apenas, então, como uma jurisdição administrativa, e depois ela passa a integrar o Poder Judiciário.
né, e que passa a estar prevista na Constituição de 1946 do Brasil, e depois vem nas outras constituições, como está previsto na atual Constituição, é óbvio. Então, você tem uma justiça especializada, que é federal, a Justiça do Trabalho ela é federal. Você tem ainda a Justiça Eleitoral, que é federal. Só que a Justiça Eleitoral ela tem uma característica, uma peculiaridade aqui no Brasil, que ela é uma justiça sazonal, ou seja, ela funciona em determinadas épocas, óbvio, né? Ou seja, você tem eleições aqui no Brasil de 2 em 2 anos. Então, ela vai funcionar, os prazos são mais curtos, as decisões são mais rápidas também, por óbvio, né? Então, ela vai funcionar muito em período eleitoral, né? E depois diminui o seu funcionamento bastante. Então, essa justiça eleitoral, ela não tem juízes concursados para a justiça eleitoral. Como tem, por exemplo, a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho você tem concurso para juiz trabalhista, né? Que é a Justiça Federal. Você tem concurso para a Justiça Federal comum, onde a União é parte também, você tem os juízes concursados. Na Justiça Eleitoral, são juízes emprestados na função de juízes eleitorais em determinadas épocas, nas épocas de eleição. Então, em determinados momentos, né, quando vem a eleição, os juízes estaduais recebem uma função extra eleitoral. Veja bem, embora eles sejam juízes estaduais, pertencentes à Justiça Estadual, nesse momento eles vão receber uma atribuição excepcional, temporária, né, e vão ser pagos pela União, que vai ser de ao funcionamento de como juiz eleitoral, né, porque a Justiça Estadual está espalhada aí por né, por vários municípios, né, pelo interior do Brasil afora. Então, esse juiz estadual. E você tem o Tribunal Regional Eleitoral, também são juízes emprestados, ainda tem a vaga da OAB, e ainda tem o Tribunal Superior Eleitoral, que também são juízes emprestados, né? E o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, você tem aí a Justiça Federal ordinária, a Justiça Federal Especializada Trabalhista, a Justiça Federal Especializada Eleitoral, ainda tem uma Justiça Federal Militar, para julgar os crimes militares das Forças Armadas. E nos estados, você tem a Justiça Comum, ordinária, estadual. Há alguns estados, apenas 3, têm Justiça Militar para as polícias militares. Então, você tem a Justiça Militar aqui em Minas Gerais, no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, só. Nos outros estados não há justiça militar estadual, os policiais militares são julgados pela justiça comum. A motivação da existência desses tribunais militares nos estados de Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul é história, né, tradição e a força dessas polícias militares, né, que são muito antigas, muito tradicionais e que tiveram muita força, organização e pressão para os constituintes manterem a justiça militar nesses estados. Então, apenas nesses estados, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nos outros, os policiais militares são julgados pela justiça ordinária, pela justiça civil, pela justiça comum. Né? Bom, mas então, vamos voltar aqui. Nós estamos falando dessa ideia, então, da separação de poderes, né, nos sistemas, nos diversos sistemas de governo, e como que há, né, hoje, eu estava citando o caso da Venezuela, que se inspirou no Brasil, que tem um poder eleitoral. Aí eles avançaram ainda mais, né? Nós temos uma justiça eleitoral, por exemplo, dos Estados Unidos. Quem é que apura as eleições? A ideia norte-americana, quando nasceu o sistema deles, lá em 1787, é de que o povo é que ia realizar as eleições, o povo que ia apurar. E essa é a ideia que vem até hoje, né? Então, não tem uma justiça que fiscalize as eleições. É muito interessante isso. E há relatos, depois nós vamos falar um pouquinho do sistema norte-americano, do sistema presidencial norte-americano. Há relatos, inclusive recentes, né, de fraudes eleitorais. O que aconteceu, por exemplo, na eleição do Bush, né, do Bush filho, onde as eleições. Isso é uma loucura. Em cada estado membro tem uma legislação eleitoral própria nos Estados Unidos. E não tem uma justiça eleitoral, uma fiscalização. Fiscalização, o povo que deve organizar a fiscalização, etc. E aí, então, a quem organizou e quem presidiu as eleições presidenciais
quando o Bush venceu o Al Gore, né, que era o vice do Bill Clinton, na primeira eleição dele, né, foi o irmão do George Bush, né, o Jeff Bush, que era governador da Flórida na época. E aí descobriram depois um monte de cédulas nos lixos, né, e ele venceu a eleição assim por pouquíssimos votos. Aí ameaçou dar briga, os democratas iam levar a questão no judiciário, na Suprema Corte, só que a Suprema Corte ela é política também, né, porque os juízes, aqui como no Brasil, os juízes da Suprema Corte são escolhidos, né, pelos presidentes, né, e lá ou é democrata ou republicano, a Suprema Corte era majoritariamente republicana, aí ficou aquela coisa, e depois botaram panos quentes, chegaram no acordão lá, e fingiram que não aconteceu nada. Mas não tem uma justiça eleitoral. Aqui a gente tem um órgão de fiscalização, e na Venezuela eles criaram esse poder de fiscalização. Na Venezuela são as eleições mais fiscalizadas do planeta, né? Ao contrário do que a imprensa brasileira fala e que as pessoas falam sem ter menor conhecimento, né? Você tem instituições do mundo inteiro que vão fiscalizar as eleições na Venezuela, inclusive do Brasil, inclusive dos Estados Unidos, a Fundação Carter nos Estados Unidos, fiscaliza as eleições lá. Aqui o nosso Tribunal de Justiça, foram desembargadores do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais fiscalizar as eleições, o Ministério Público brasileiro também foi fiscalizar, além de órgãos, o Parlamento Europeu também foi fiscalizar, e tem vários observadores internacionais, e tem esse poder, que é um poder autônomo, que fiscaliza as eleições. E a ideia é assim, ele não pode ser um poder envolvido nas eleições. Então, por isso foi a ideia desse poder autônomo. Aqui foi o poder judiciário, eleitoral, lá é um poder autônomo, seria um quarto poder. E você tem ainda, no caso da Constituição da Venezuela, de forma interessante também, um quinto poder, que é o poder de fiscalização, também inspirado na Constituição brasileira. Aqui nós temos, a gente pode dizer que, do ponto de vista é, é, teórico, né, prático, real, nós temos quatro poderes. O Ministério Público é um poder. A força dele ele tem autonomia, né? Ele é um poder. Só que a nossa Constituição não diz. Nossa Constituição fala em três poderes. Mas a nossa Constituição, embora não diga que o Ministério Público é o quarto poder, ela confere, a própria Constituição de 88 confere ao Ministério Público a força de um poder do Estado, que é o poder de fiscalização, né? E aí é inspirado nesse poder de fiscalização da lei, da Constituição, etc. A Constituição da Venezuela criou esse quinto poder, que é chamado de Fiscalia General, que é o poder de fiscalização. Você tem o de fiscalização das eleições, do poder eleitoral, de fiscalização do cumprimento, respeito à lei e à Constituição, né, que é a Fiscalia General, que é, então, o equivalente ao nosso Ministério Público, e o equivalente também lá ao nosso Tribunal de Contas. Então, você tem um poder autônomo que fiscaliza as contas dos outros poderes, que fiscaliza a legalidade, o respeito à Constituição e às leis dos outros poderes. Então, você teria cinco poderes. Em termos de funções do Estado, né, a gente pode encontrar mais funções ainda, né? Você tem, além de uma função legislativa, de fazer as leis, uma função de jurisdição, de dizer a lei ao caso concreto, dirimindo conflitos, judiciário, além de uma função de governo, né, que está no executivo, uma função administrativa, que está em todos os outros poderes também, administração pública, uma função administrativa, que é uma função que pode ser uma função autônoma. Existe, enquanto função autônoma em alguns países, é muito interessante isso, né, que evita o loteamento de cargos, né, por parte do executivo. Você tem uma administração pública profissional, concursada, estável, de carreira, pronta a cumprir as determinações legais que vêm dos outros poderes. Então, essa ideia de uma administração autônoma é algo muito interessante. Vamos depois aprofundar um pouquinho mais nisso aí, né? E além disso, você tem uma função de representação do Estado, uma função simbólica, né? Que é a função do chefe de Estado. Então, você tem aí várias outras, a função de fiscalização, que eu já mencionei, né? Várias funções do Estado que vai ganhando em complexidade na medida que vai crescendo a população, as sociedades vão se tornando cada vez mais complexas, etc. Bom, então, isso posto, nós vamos focar aqui na relação entre os três poderes, mas nós vamos ficar aqui com os três poderes, tá? Vocês já sabem,
já tem notícia de que existem outras funções do Estado. Ô, Maria Clara, desculpe, você está com a mão levantada aí, eu acho que há algum tempo eu estou falando aqui, feito um louco, e não deixo você falar. Pode falar. Tudo bem. Você me escuta direito, professor? Escuto bem. Eu estava com dúvida, tipo assim, a gente vai estudar agora sistemas de governo. Mas Isso. antes a gente estava, eu queria saber se está certo o que eu estou pensando. Vai estudar meio que a parte política de um estado, porque antes a gente estava estudando meio que a parte econômica. Qual a diferença da matéria que a gente estava estudando antes para essa? Importante pergunta. Bom, antes a gente estava estudando a história da formação do Estado moderno, né, o conceito de Estado e uma tipologia de Estado. Né? Então, o que seria isso? Muitos autores falam em paradigmas de Estado. A gente pode utilizar a expressão paradigma, mas eu prefiro usar uma tipologia de Estado. Porque paradigma já é um conceito que vem, ele é um conceito mais profundo, que vem a partir de um pensamento de um filósofo importante, que é o Thomas Kuhn. Nós fizemos mais uma tipologia do Estado. Né? E aí, para a gente classificar esses tipos de Estado, né? Se é um Estado absolutista, né? Lembra quando nós falamos? Nós temos vários conceitos. O Estado Nacional, né? O Estado moderno. Esse Estado Nacional moderno, ele é territorial, ele tem um povo nacional, né? Ele é, então, um Estado... Vão conceitos dentro de conceitos. Né? Então, nós falamos lá desse Estado Nacional, que é um Estado moderno. Esse Estado moderno nasceu na forma absolutista e depois veio o Estado Constitucional. Quando a gente estudou o Estado Constitucional, então, nós focamos nos direitos fundamentais. Para a gente identificar o Estado Constitucional, então, né, aqueles conceitos históricos iniciais, Estado moderno, né, o que representa o Estado moderno, territorial, povo nacional, etc. Esse Estado moderno nasceu absolutista. E depois vem o Estado Constitucional. No Estado Constitucional, nós aprofundamos, né, que é o nosso tipo de Estado que a gente está vivendo agora. Então, esse Estado Constitucional, ele vai ser, ele vai nascer liberal, né, depois ele vai se transformar num Estado social, no Estado socialista, no Estado nazifascista, né, e depois terminamos com o Estado plurinacional. Para a gente identificar isso, então, o que nós fizemos? Nós recorremos principalmente na forma como esses estados tratam os direitos fundamentais das pessoas, né? E como que isso se efetiva na realidade. Então, a gente não ficou só no texto, mas a gente trabalhou muito da história, e aí, então, fizemos um diálogo interdisciplinar, né, que resultou em uma construção transdisciplinar, né? Isso a gente falou na aula de ontem. Nessa construção transdisciplinar, nós fizemos um diálogo interdisciplinar entre economia, história, sociologia, um pouquinho, umas pitadas de antropologia, né? Enfim, nós fomos juntando isso para entender como é que essas constituições liberais, sociais, socialistas, elas se efetivaram e os problemas que ocorreram na realidade. Então, daí que a gente chamou para o diálogo, para nós, né, a economia, a sociologia, a antropologia, a história, né, por vezes até a filosofia, né, chamamos por vezes até a física quântica, né, a biologia, né, e a imensa importância de se fazer hoje, de construir hoje um saber que seja um saber transcultural, né? Ou seja, um diálogo interdisciplinar, isso também, daí que a aula de ontem, gente, quem não assistiu, assista, está gravado, às vezes fica gravado, o sujeito desanima, não vou assistir não, professor deixou gravado, isso aqui, mas a aula está muito legal, vocês vão gostar, né? E tem temas ali muito importantes e que vai trazer justamente essa discussão de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, interculturalidade, transculturalidade. Né? Então, para a gente estudar esses tipos tradicionais dos estados, o que a gente fez? Nós recorremos principalmente ao tratamento que essas constituições deram aos direitos fundamentais, aos nossos direitos humanos. E aí nós vimos o quê? Que os direitos, a Constituição Liberal tinha só direitos individuais. E aí nós explicamos isso, né? Os direitos políticos eram restritos, etc. Então nós vimos que na Constituição Social tinha os direitos individuais, sociais, políticos, econômicos. Trabalhamos a ideia da indivisibilidade. Então nós vimos que na Constituição
socialista, a gente tem uma ênfase aos direitos sociais e econômicos e uma limitação transitória aos direitos individuais e políticos. Trabalhamos isso na teoria, na prática, e depois vimos que no nazifascismo não tem direito humano coisa nenhuma. É a violência, o totalitarismo, né, a mentira, né, é o mal, né, é a expressão do mal no fascismo, no nazismo, e essa ausência total de respeito à vida, aos direitos humanos, etc. Então a gente recorreu muito nessa tipologia a, a esses direitos fundamentais. E vocês, abrindo o texto de uma Constituição, vocês já podem identificar o tipo ali. Olha, né, é uma Constituição, essa Constituição só tem direitos individuais. Olha, é uma Constituição liberal. Essa Constituição aqui traz direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, a ideia da indivisibilidade, vocês vão analisar o texto, olha, isso aqui é uma Constituição social. Essa Constituição aqui tem uma ênfase grande aos direitos sociais, econômicos, pleno emprego, isso aqui é uma Constituição socialista. Né? Isso aqui não tem Constituição, eles saem matando todo mundo, né? É racista, homofóbico, violento, né? Esse povo todo do mal, isso aqui isso é o nazifascismo. Né? Aí, é, é, e a gente fechou com o Estado plurinacional, que é um outro, aí é um outro paradigma mesmo. É um paradigma de ruptura, é além do moderno, né? É para além do moderno. Embora mantenha determinados claro, princípios e estruturas do constitucionalismo moderno, ele avança muito mais, e isso que foi trabalhado nas duas últimas aulas e na aula de ontem também, que a gente fechou isso. Importantíssimo vocês assistirem a aula de ontem, quem não assistiu. Bom, então, agora a gente vai partir na análise da Constituição, fazendo o mesmo, né, trazendo então a discussão da realidade, interrelação com outras questões, com outras áreas do conhecimento, etc., mas partindo de uma análise da relação dos poderes. Então, se no tópico anterior era a análise dos direitos fundamentais, do tratamento dos direitos fundamentais e da efetividade dos direitos fundamentais, agora a gente vai fazer uma análise da relação entre os poderes do Estado, principalmente, especialmente a relação entre executivo e legislativo. E a partir dessa relação, a gente vai extrair qual que é o sistema de governo. Então, vocês também serão capazes, depois, né, das nossas aulas, das leituras que vocês fizerem, etc., de identificar na Constituição se trata de um sistema parlamentar, de um sistema diretorial, um sistema semipresidencial, um sistema presidencial e como que ele funciona. Tá certo? Então, vamos lá. Esses quatro sistemas de governo, você tem dois principais, né? O que se espalharam mais pelo mundo afora, o sistema presidencial e o sistema parlamentar. O sistema diretorial, o sistema semipresidencial e o sistema diretorial, eles são muito complexos e existem em poucos países. Então, se a gente pegar a maior parte dos estados, né, lembrando que a gente já falou milhões de vezes, são 193 estados que integram as Nações Unidas, mais de 217 estados, está surgindo um monte de estado pequenininho aí, né, pelo mundo afora, né? Tem um monte mesmo, gente, no antigo, no leste europeu, né, no antigo mundo socialista, socialismo real, um monte de pequenos estados estão se formando. Agora você tem esses conflitos ali no oeste da Ucrânia, né, onde tem duas repúblicas que surgiram com apoio da Rússia, de um povo etnicamente russo, né, que se separou da Ucrânia, que é ali aquela região do Donbass, né? Também você tem, por exemplo, na Geórgia, você tem o surgimento da Ossétia do Sul. Tem um monte de micro, de pequenos estados interessantíssimos, e que tem bandeira, tem hino, tem moeda própria, alguns deles, né? E que declararam a independência, só que a ONU não reconheceu, a maior parte dos estados não reconheceram, e aí entra nesse jogo político hoje complexo que está o mundo afora. Então tem muito estado surgindo agora, né? Aparecendo agora, e não sabe se vai para frente, se não vai, alguns, enfim, mas que está aí e muito no mundo, no antigo mundo da socialista ali da Europa Oriental, né, por causa dos conflitos que vêm da OTAN com a Rússia, uma vez que vários estados que integravam o Pacto de Varsóvia, né, que era liderado por Moscou,
no mundo socialista aderiram, depois que acabou a União Soviética, à OTAN, ameaçando assim o posicionamento da Rússia. E a Rússia, então, começa a patrocinar determinados estados pequenos que, conferindo e apoiando a autonomia, ou até a tentativa de soberania desses estados pequenos, de cultura russa, de língua russa e de proximidade com a Rússia, né? Então, bom, isso aí não é o caso da gente debater agora, mas é interessante esses movimentos que ocorrem hoje em dia, e principalmente esse cerco, né, que a OTAN vai fazendo à Rússia, e que a Rússia agora reage e fala: olha, não, peraí, vocês não vão, né, chegar aqui, a OTAN não vai chegar aqui à fronteira, né, a 100 quilômetros de Moscou. Então, com isso, em vários estados pequenos, na Geórgia, na, na Ucrânia, esses dois estados, né? Como é que chama os dois estados lá da Ucrânia? São dois estados que são duas repúblicas socialistas, inclusive, que utilizam a bandeira com a foice e o martelo, dois estados recentemente criados ali, né, no Donbass. O Donbass é a região onde estão esses dois estados, apoiados pela Rússia hoje, né, dentro da Ucrânia, que querem se separar, ou se separaram da Ucrânia de alguns anos para cá. Bom, mas vamos voltar para o nosso sistema de governo, né? Senão a gente começa a falar de relações internacionais. Eu adoro o tema, mas a gente precisa, né, avançar nisso aqui. Então, a, a, a ideia, né, o que representa esse desenho aqui? Aqui é uma representação gráfica que vai ajudar a gente a entender, né, os sistemas de governo. O sistema presidencial, vou primeiro dar um apanhado geral, depois a gente vai aprofundando em cada um deles, explicando o funcionamento em cada um deles. Não, não, pois é, a Crimeia pertencia à Rússia. Aí eu acho, foi Stalin que doou a Crimeia para a Ucrânia, e a Rússia tomou de volta. A Crimeia, onde está, porque a Rússia tem apenas três portos, que eles chamam de portos de água quente, não é bem água quente, mas assim, de que os 12 meses ao ano os portos, a água não congela, né? Porque a Rússia tem um litoral gigante, né? Gigante. Só que o litoral russo está todo ali no norte, lá no Ártico, né? E ali tudo congela, né? Então, não dá para sair navio dali. Você tem alguns portos que a água descongela algum período do ano, outros nunca descongela, né? Então, a Rússia tem que manter. E Sebastopol, na Crimeia, é onde está a frota russa, né? Ali do Mar Negro, né? Que é importantíssima, porque dá ali o caminho para você chegar no Mediterrâneo, né? É uma saída da Rússia, uma das poucas, né? Ou seja, um dos poucos portos quentes. Mas como era tudo União Soviética, o governo da União Soviética disse: olha, fica aí fica com a Ucrânia. Só que depois que acabou a União Soviética, a Ucrânia passou um tempo a integrar a CEI, etc. Depois o governo teve aquele golpe, né, que eles chamaram de revolução, alguns teve o golpe com o apoio da OTAN, e a Ucrânia foi para o lado europeu. E com isso, então, com muitos neonazis ali, com nazistas integrando, etc. E aí, então, a Ucrânia se afasta da Rússia. E aí está o risco, né? Porque se a Ucrânia, e a Ucrânia quer, esse governo atual pró-Europa, né? Pró-Europa Ocidental, anti-russo. E aí, então, se a Ucrânia entra na OTAN, você vai ter o que já tem, né? Tem agora. Você vai ter a Ucrânia está ali a poucos quilômetros de Moscou. Se você imagina, a OTAN coloca mísseis ali na Ucrânia, e aí a defesa, né, de Moscou se torna muito difícil, né? Porque hoje você tem, inclusive, a Rússia tem, os Estados Unidos também está testando mísseis hipersônicos. Então é questão de segundos para cruzar o céu e atingir. Não dá nem para defender, não dá tempo de defender, né? Então a Rússia não pode permitir, claro, né? Assim como os Estados Unidos não permitiu instalar mísseis em Cuba, claro. Os Estados Unidos não podia permitir. Como é que você vai permitir se instalem mísseis em Cuba a 100 quilômetros da Flórida, dos Estados Unidos? Né? A mesma coisa, a Rússia não pode. E aí, então, ela apoiou
a independência dessas duas repúblicas, que são de maioria étnica, russa também, de língua russa, cultura russa, que é na região do Donbass. É, agora, olha aí, olha, põe aí, Donbass, que aí vai aparecer o nome das duas repúblicas aí, que é onde está prestes a estourar uma guerra, que pode ser uma guerra muito ruim para todo mundo, porque a OTAN está apoiando a Ucrânia, e a Rússia já transferiu um monte de armas, e mísseis e tropas para apoiar essa região do Donbass, que era da Ucrânia, mas que era. Porque ali aquela região, gente, também. A Ucrânia, gente, já foi Império Russo. Kiev, que é a capital da Ucrânia, era a capital do Império Russo. Então ele está tudo junto e misturado, né? Só que aí entra os jogos de divisão e etc. Gabriel, quando você descobrir aí as duas repúblicas do Donbass, isso, Donetsk e quase que vi o nome da outra. Isso. É a República Popular de Donetsk, Lugansk. Isso. Agora veio. República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. A ONU nem sonha em reconhecer isso, só a Rússia reconhece mesmo, né? Mas que são duas repúblicas que a Rússia não vai abrir mão, porque é o que mantém, essas duas repúblicas mantém a Ucrânia afastada da fronteira russa e, portanto, a Ucrânia, que tende a entrar para a OTAN, não, o SUS não vai. Não, então agora tem esse aqui, ó, Donetsk e Lugansk, que vai manter a Ucrânia mais afastada da fronteira russa. Mas, enfim, são essas curiosidades. E é muito interessante. E como que está pegando fogo, gente. Está muito legal. Mas vamos voltar para cá. Está muito legal, está muito perigoso, né? Mas tá muito interessante isso. E todo dia tem os escaramuças, tem os tiros aí, tem as coisas. Agora. Bom, então, voltando aqui, a ideia, portanto, do sistema presidencial, são aqui os três poderes. A ideia do sistema presidencial, a representação gráfica dele, é a ideia de uma plena separação de poderes, onde, então, esses poderes são autônomos. Veja bem, então aqui um primeiro dado importante para vocês já irem aí anotando para ir montando o quebra-cabeça desses sistemas. No sistema presidencial há uma plena separação de poderes. Esses poderes são autônomos, mas eles têm que ser harmoniosos, ou seja, eles têm que se relacionar bem. E, teoricamente, as constituições buscam, então aí que a gente está falando da diferença entre o que está na Constituição e o que é a realidade. Teoricamente, no sistema presidencial, há uma busca de um pleno equilíbrio entre os três poderes. E o equilíbrio entre esses três poderes, ele virá a partir de mecanismos constitucionais, né, que vão evitar que algum poder se sobreponha ao outro poder. Isso, então, vem do direito norte-americano. Quem inventa o sistema presidencial são os Estados Unidos da América, na Constituição de 1787, e eles chamam esse sistema que aqui a gente chama de sistema de freios e contrapesos, eles chamam lá de sistema de checks and balances, que é a ideia, então, de mecanismos que estão presentes no texto constitucional que permitam que esses poderes se controlem, eles vão se controlar, e esse adequado funcionamento desses mecanismos de controle entre os poderes, né, é que vai, então, resultar num equilíbrio entre os três poderes. Tá? Então, aqui é o sistema que nós chamamos aqui de freios e contrapesos. Né? Por exemplo, a cúpula do Poder Judiciário, órgão de soberania nacional, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem a última palavra em matéria constitucional. O STF tem muito poder, gente, e isso é algo que a gente depois. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar as ações constitucionais, etc., e refletir sobre esses aspectos do nosso sistema. Né? Mas são 11 ministros. E a ideia, então, do sistema de freios e contrapesos, nós copiamos o nosso STF a partir da Suprema Corte norte-americana. Né? Em parte, ele não funciona igual à Suprema Corte, não. Mas, por exemplo, a escolha dos ministros. Quem escolhe os ministros do órgão de cúpula do Judiciário, que é o STF, o guardião da Constituição, é
é o presidente da República. Mas o nome indicado pelo presidente da República tem que ser aprovado pelo Senado. Então, esse nome indicado pelo presidente da República vai ser sabatinado, né, pelo Senado, antes de integrar o órgão de cúpula e guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, você tem o executivo, de alguma maneira, né, intervindo, de alguma maneira, no funcionamento do judiciário, né? No momento que o presidente indica esses ministros. Mas você tem ainda o legislativo fiscalizando essa ação do presidente, no momento em que o legislativo, o Senado, vai aprovar ou não o nome indicado pelo presidente. Bom, isso é uma tentativa, né? Isso é um instrumento jurídico constitucional. Na prática, a gente vai ver que é bastante problemático, né, esse mecanismo de escolha, criado nos Estados Unidos. Né, porque os juízes, e lá nos Estados Unidos, os juízes são abertamente, os caras vão escolher. Aqui também. Né? Aqui, a questão do Brasil, interessante, é que o PT, o Partido dos Trabalhadores, o Lula, quando ele escolheu, e ele depois, numa entrevistas que ele deu assim, para o mundo inteiro, tem algumas entrevistas que ele comenta isso. E ele foi muito cobrado disso, porque ele não escolheu ministros que fossem petistas. Né? Se fosse os Estados Unidos, ou seja, um presidente republicano vai escolher um juiz republicano conservador que vai julgar conforme os republicanos acreditam. E se o presidente for democrata, ele vai escolher um juiz democrata que vai acompanhar as teses democráticas do Partido Democrata, né? Então, é um órgão de controle político também, não apenas jurídico. E de ação política, vocês estão cansados de ver isso, né, nos últimos anos dessa ação política. Só que no lugar do o presidente Lula, em vez de escolher, né, juristas que fossem, né, ou que seguissem a orientação ou ideologia do Partido dos Trabalhadores, do governo dele, etc., ele quis ser republicano. Ele falou, não, eu vou ser republicano. Né? Então agora eu vou escolher, não, vou escolher um sujeito isento aqui, vou escolher. E aí escolheu. Escolheu isso aí. Que atuou contra ele, né? Claro. Republicanismo ingênuo, concordo em gênero número igual com você, Gabriel. Republicanismo muito ingênuo. Quando eu ouço ele falar isso, me dá uma raiva. Não, gente, não. Você é o quê? Você é social-democrata, você é socialista? Escolhe um juiz socialista. Ué, porque quando tiver a direita no poder, eles vão escolher um juiz de direita. Óbvio, a direita não tem nenhum problema, né, em escolher um juiz que faça o jogo dele. Olha o juiz que o presidente da República escolheu agora, né? Né, viram? Pois é. É, é. Então, não tem nenhuma vergonha de escolher. Eu vou escolher um sujeito que vai fazer o que eu quero, que acredita nas coisas que eu acredito, que defende as coisas que eu defendo. Daí que esse sistema, daí eu acho que esse nosso sistema ruim, ele tem que ser modificado. Né? Ele não é, eu acho que essa forma que a gente escolheu copiar os Estados Unidos, né? Só que nos Estados Unidos isso é aberto, é franco. E mais a coisa mais interessante é nos Estados Unidos. O presidente da República não escolhe só os juízes da Suprema Corte, não. Ele escolhe os juízes federais. Aqui é concurso público. Lá eles escolhem os juízes federais, ou seja, quando está um cara conservador, o Trump, né, o Trump vai escolher um incrivelmente conservador para os juízes federais que ele tiver que nomear. E aí, quando vê um democrata, ele vai escolher um incrivelmente democrata, né, para juiz federal. O jogo é esse. O jogo é esse. Então, o problema é não jogar o jogo. Aí, ou então fala o seguinte: olha, eu não concordo, eu acho, né, sou republicano, neutralidade não existe, né? E daí é que está o problema. Aí é que está o problema. Não existe neutralidade. Então, você tem um monte de juristas sérios, corretos, honestos, estudiosos, que estão alinhados com o pensamento político da esquerda. E você tem um monte de juristas alinhados com o pensamento político da direita.
Então, nada mais. Se a regra é essa, fala, olha, então, quando a direita está lá, a direita vai escolher aquele jurista, que é o cara que tem que ser estudioso, etc., tem que saber do que se trata, vai ser um bom juiz, mas ele é um cara conservador. Então, ele vai julgar as teses conservadoras quando ele estiver no Supremo. E quando a esquerda estiver no poder, ele vai escolher um juiz. E isso, gente, que eu estou falando, assim, não é nenhum absurdo. O absurdo é fingir que isso não existe. O absurdo é isso. Na Europa, as cortes constitucionais, os tribunais constitucionais são todos políticos. Mas que quem escolhe, por exemplo, a Corte Constitucional da Espanha, espetacular. Lá só tem professor, doutor, super estudioso de direito constitucional, os caras são muito bons, mas são escolhidos pelo parlamento. Então, o parlamento vai escolher, olha, se a maioria socialista vai escolher um jurista muito bom, afinado com as teses do partido. Se a maioria for de direita, ela vai escolher um juiz muito bom, mas afinado com as teses do partido. E eles vão discutir essas teses lá, porque não há neutralidade. Essa que é a estupidez, é falar que existe neutralidade, o sujeito é neutro. Ninguém é neutro, isso é impossível para o ser humano ser neutro. Impossível para o ser humano ser neutro. Mas vamos voltar para cá. A gente já conversou isso muito também, né? Sobre a impossibilidade da neutralidade. O que a gente tem que exigir dos juízes, do Supremo, dos ministros, né, o que se exige dos juízes lá das Cortes Constitucionais Europeias é o quê? É honestidade. Honestidade e a imparcialidade, mas não a neutralidade. Né? Qual que é a diferença entre imparcialidade e neutralidade? Ou seja, o juiz não vai torcer para um lado. O juiz não vai deixar ou ignorar a lei para proteger alguma pessoa. Vocês já viram isso em algum lugar? Pois é. Não, não. Isso não pode. Sendo ele de direita ou de esquerda, ele não pode tomar partido. Ou seja, ele não pode. Esse sujeito aqui, pois é, esse sujeito aqui é do meu partido, né? É meu amigo, então eu vou fingir que não vi nada. Esse sujeito aqui é do partido inimigo, eu vou tacar ele na cadeia mesmo sem provas. Não. Ele é obrigado a ser imparcial. Isso faz parte da honestidade. A imparcialidade faz parte da honestidade. Ele vai aplicar a lei. Agora, né? A neutralidade não existe. Então, a neutralidade vai falar, olha, esse juiz aqui, ele tem uma formação conservadora. Então, como é que ele vai interpretar o texto da Constituição? Por exemplo, em determinadas questões como aborto, eutanásia, né? Como é que vai ser um juiz mais liberal, ou um juiz socialista, ou um juiz que ele vai adotar teses que marcam o seu posicionamento no mundo, né? A sua não neutralidade, não há neutralidade, né? E é honesto que não seja neutro. Agora, é desonesto que seja parcial. Entenderam a diferença? É muito importante essa diferença, né? Ou seja, aí, então você vai falar, agora muda, ou então muda a forma de escolha do juiz, muda a forma de escolha da corte. Né? Põe concurso. Você tem alguns lugares que é concurso. Eleição, tem alguns lugares que é eleição. Né? Ou põe, o parlamento escolhe. Ou que já pensou que o Brasil, uma forma interessante para se pensar, né, uma outra forma de escolha do Supremo Tribunal Federal, você tem a participação, por exemplo, né, indicação de vários, um percentual, como na França, por exemplo. O presidente indica um terço, o primeiro-ministro indica um terço, o parlamento indica um terço. Né? Ou então, aqui já se pensou nisso, a OAB indica um certo número, o Ministério Público indica um certo número, a magistratura elege alguns representantes, enfim. A gente pode imaginar e criar mecanismos que a gente possa achar que são mecanismos, estruturas institucionais que possam ser mais justas, né? Lembrando sempre que, obviamente, né, as pessoas são complexas e por mais mirabolante que a gente imagine essas estruturas, né, sempre vai ter complicações, jogos de poder. Aí é o poder, gente. Nós estamos falando de poder, né? Aí é o poder, jogos de poder, distorções, etc, etc. Mas, enfim. Bom, então, a ideia, né, desses freios e contrapesos é a ideia, essa é a pretensão do texto. É a ideia que o cara imaginou lá na Constituição dos Estados Unidos, ele imaginou que isso podia funcionar. Falou, então vamos criar mecanismos onde os poderes se controlem
Nenhum poder, isso é outro dado importantíssimo, nenhum poder é soberano, nenhum poder é soberano. Então a gente ouve uma baboseira, né? O presidente é soberano. Não. O Senado é soberano. Não. O judiciário é soberano. Não. Soberano, e aí eu estou falando do ponto de vista teórico. Aí depois nós vamos inserir essa teoria dentro dos jogos reais de poder. Né? Então, é algo. Se eu estivesse trabalhando ainda a antiga teoria geral do Estado, que os alemães inventaram, eu ia ficar só na lei. Ia falar esse monte de coisa linda para vocês, assim: olha, né, é o equilíbrio dos poderes, peso e contrapeso, etc, etc. Né? Quando eu estudei era isso, né? Era muito interessante. Eu lembro que eu saía, eu estudei na Faculdade de Direito na época da ditadura, né? Então a gente entrava na aula de direito constitucional, a gente vivia naquele mundo do paraíso, né? Direito, respeito às liberdades, saúde, educação. Aí quando a gente saía na rua, eu via tudo ao contrário, né? Você saía da Disneylândia e entrava no real. Né? Então, por isso que hoje a gente evita fazer essa Disneylândia. Não vou fazer Disneylândia com vocês. Vamos falar que o negócio funciona. Olha, e os três poderes, existe o equilíbrio? Não. Né? Não existe o equilíbrio. Né? O que vai existir, você pode ter em determinados momentos que esse sistema, em alguns lugares mais do que os outros, em alguns momentos da história mais do que os outros, vai funcionar de uma forma equilibrada. Mas, em geral, é comum a gente ver a preponderância de um poder sobre o outro. Né? Então, vamos pegar o caso, vamos exemplificar pelos Estados Unidos, que foi quem inventou o sistema. Nos Estados Unidos é muito comum, por exemplo, você tem um sistema presidencial que é bipartidário de fato. Se você tem dois partidos que se revezam no poder desde sempre. Embora existam vários partidos políticos, os partidos políticos não elegem ninguém, quando elege um, dois, não mais do que isso. Né? Você tem até mais candidatos sem partido do que com outros partidos políticos. São os dois partidos políticos, democratas e republicanos, que se revezam no poder. E a explicação é simples, depois a gente vai entendendo isso também gradualmente, né? Mas o que, que é? Olha, é o financiamento privado de campanha, é caríssimo, é um ano de campanha eleitoral, não tem horário de televisão para campanha eleitoral, então você tem que comprar o horário o horário de televisão é caríssimo, né? A campanha dura um ano, só nas prévias, depois você tem mais tanto tempo de campanha eleitoral aberta, onde tem que viajar os Estados Unidos inteiro, etc. É caríssimo, é caríssimo, é caríssimo. Então, quem é que tem chance de ser eleito a alguma coisa? Quem tem milhões de dólares, né, atrás deles, exceto um ou outro caso, né? Aí, obviamente, mas se você pensar em termos de presidência da República, são os dois partidos que recebem as doações dos milionários americanos. Esse é o sistema. Né? Então, aqui eu não estou falando também nada que não corresponde ao fato, né, ao real. Como é que é o sistema? Financiamento privado de campanha. Tem financiamento público? Tem. Financiamento público é muito pequenininho. Não dá para eleger, né, um síndico do prédio. Exagero, né? É só uma expressão provocativa. Mas o financiamento público é muito pequeno. Então, quem elege presidente da República é quem recebe as doações, né, dos magnatas americanos. As doações, você tem uma questão interessante lá, que as doações privadas, elas são doações privadas, elas são públicas, ou seja, o sujeito doou tanto, a empresa tal doou tanto para a campanha tal. Né? Isso é uma doação pública, isso é aberto, é público. Agora, obviamente que as empresas que podem doar os milhões de dólares que vão chegar no final a US$ 1 bilhão ou mais de US$ 1 bilhão, que é o preço de uma campanha eleitoral para a presidência da República, né, são empresas que vão patrocinar candidatos a presidente que representam o interesse deles. Não estou falando também nenhuma novidade aqui. Né? O que eu estou trabalhando com a lógica do real do poder. Né? Olha, eu sou um empresário muito rico e vou patrocinar um candidato que vai afetar os meus interesses enquanto empresário. Eu não vou patrocinar, claro. Eu vou patrocinar aquele candidato que apoia os meus interesses, a minha empresa, o meu negócio. Então, uma outra coisa que acontece, isso também é estudado, livros e livros e mais livros publicados. Eu estou falando aqui também, não é nenhuma novidade para vocês, né? E para as pessoas, né? Você tem bancadas no Congresso norte-americano que são bancadas iguais às bancadas que você tem aqui. Né? Bancada do boi, bancada da bala, etc. Lá você tem bancada da indústria farmacêutica. Então, são candidatos, deputados e senadores,
né, eleitos bancados pela indústria farmacêutica. E esses caras, uma vez lá, vão criar leis que vão manter o interesse da indústria farmacêutica. Você tem a bancada lá a bancada da bala, claro, né? É o que mais dá grana no mundo hoje é guerra e arma, né? Então, aí você tem um monte de candidatos que são eleitos com o patrocínio dos milhões da bancada da bala. Aí você tem, e assim vai, e assim por diante. É esse o sistema. Você tem um livro, de um autor chamado Giovanni Sartori, chama Engenharia Constitucional Comparada, que ele explica essas engenharias constitucionais. Ou seja, como é que funciona isso, como é que funciona a Constituição e como é que funciona o sistema na prática. Le Mans é o cara do. Qual que é o Le Mans? É o cara da cerveja? Quem é esse? É o da cerveja? Ah, mas aí eu prefiro cerveja artesanal. Né? Mas eu tomo qualquer cerveja, não tem problema. É, Ah, sim, também. Pois é. Pois é, Amanda, é isso. Tomo qualquer cerveja, não tem problema. Até nessa hora a gente até esquece que o Le Mans é dono, porque senão também fica difícil, né? Aí fica difícil, gente. Aí fica difícil. A gente então a gente Ele é esquece. dono de tudo, professor. Ele é dono do Burger King, ele é dono da Ambev, ele é dono de tudo. É mesmo. Não, Burger King eu não como. Aí eu como o hambúrguer artesanal do bairro, que é muito melhor que o Burger King. Mas agora a Ambev, às vezes, não tem jeito, né? Não vou, convido, vocês me convidando para um churrasco, tem lá, chega lá, tem Ambev, vou beber. Não tem problema, né? Até Skol também, Amanda. Vai Skol, vai até Kaiser. Tem umas, não, tem umas saíram assim, que tem uma que eu já não lembro o nome, um nome esquisito também, é abominável essa. Mas eu tomo também. Não vou recusar. Vocês me ofereceram uma cervejinha gelada, tem que ser gelada, né? Quente também não dá. Mas então, voltando aí para o sistema, né, a partir da análise, gente, isso que é interessante. A partir do momento que a gente faz essa análise, que a gente pode chamar de engenharia constitucional, né, dos mecanismos constitucionais, voto, financiamento de campanha, então você tem uma engenharia legal do sistema, né, do sistema eleitoral. Né, quem vota, quem pode votar, como é que ocorre o financiamento de campanha, como é que ocorre, se é um turno, dois turnos, se é sistema majoritário, proporcional, etc. Isso, Gustavo. Com cerveja congelada. A gente está falando tanto de cerveja que eu vou ter que tomar uma cerveja depois da aula. Mas eu acho que acabou aqui. Não tem. Eu só compro fim de semana para. Aí então, essa engenharia, ou seja, esses mecanismos, que são muitas vezes, isso é muito interessante estudar isso. Porque quando você começa a entender a engrenagem do sistema, muitas vezes você tem mecanismos sutis do funcionamento desse sistema, um dispositivo constitucional, legal, um detalhe, né, que vai, por exemplo, permitir que um partido nunca chegue ao poder, que outro partido se mantenha mais tempo no poder, que são pequenos detalhes. Né? Essa engenharia constitucional, ou seja, esse detalhe, essa engenharia, né, legal do sistema político, ela é muito interessante. Porque quem vai. E é justamente essa relação que você tem com aquele dispositivo normativo que você insere, né, naquela legislação eleitoral que vai dentro de um determinado contexto específico e assim por diante. Né? Por exemplo, pegar um sistema distrital majoritário. Né? O sistema distrital majoritário, inserido em determinadas realidades, ele vai ter efeitos específicos naquela realidade, que influenciam no resultado das eleições. Por exemplo, pegar o que é o sistema distrital majoritário? O sistema distrital majoritário é o sistema norte-americano, o sistema inglês, japonês. Nesse sistema, você divide o território em distritos eleitorais, e em cada distrito eleitoral, você escolhe o legislador daquele distrito. Vamos botar lá um sistema distrital majoritário para deputado federal nos Estados Unidos, ou para deputado no Reino Unido,
né, ou para deputado no Japão. Você divide o território do Estado em distritos. O número de eleitores em cada distrito tem que ser semelhante para manter o equilíbrio de representação popular de distrito para distrito. Então, os distritos geralmente não têm o mesmo tamanho, mas tem que ter mais ou menos o mesmo número de eleitores. Em todas as regiões menos habitadas, regiões rurais, você tem um distrito territorialmente maior. Nas regiões muito habitadas, você tem um distrito territorialmente menor. Então, se divide em distritos, né? E ali, então, cada distrito vai escolher, pelo voto majoritário, o representante no legislativo daquele distrito. Então, é como se fosse uma eleição para prefeito, só que uma eleição para deputado. Então, você vai ter o representante daquele distrito vai escolher o deputado que representa aquele distrito. Olha, as pessoas que defendem esse sistema, elas alegam, e o que tem alguma razão de ser, é que isso cria, por exemplo, os distritos são territorialmente menores, o deputado ele tem que morar naquele distrito, há uma proximidade muito grande, permite que a população controle mais de perto o representante daquele território, daquele distrito. E nesses casos, em geral, há o recall, ou seja, você pode, então, cassar o mandato daquele que você escolheu. Isso acontece, então, muito nesses sistemas distritais. Então, eu escolhi o deputado que representa aqui o distrito, os bairros que eu moro, que constituem um distrito. Então, aqui, o cara tem que morar aqui nesse bairro, né? Eu conheço, é próximo, né? E se ele não estiver cumprindo sua função, a gente pode tirar ele com o recall. Você pode, né, com o mesmo número de votos com que ele foi eleito, você tirá-lo, ou então com. Enfim, aí vai depender, isso varia de legislação para legislação, né, de lugar para lugar. Mas por outro lado, qual é o efeito que isso pode gerar? Por exemplo, na Inglaterra, o voto distrital na Inglaterra, ele teve durante muito tempo a força de evitar com que os partidos nacionalistas tivessem grande representação no parlamento da Inglaterra. Isso é uma obra de engenharia constitucional inteligentíssima. Por quê? Porque, por exemplo, você tem os partidos. Hoje venceu de novo a eleição na Escócia o Partido Nacionalista Escocês. Então a Escócia de novo vai querer sair, de novo quer fazer um plebiscito, mas o primeiro-ministro em Londres falou que não vai admitir outro plebiscito, mas a primeira-ministra da Escócia falou que vai fazer outro plebiscito, que quer tirar a Escócia do Reino Unido. Bom, né, o que acontecia em geral? Isso mudou agora. O que acontecia? Nas grandes cidades, os partidos tradicionais, inclusive na Escócia, eram muito votados. Quais são os partidos tradicionais no Reino Unido? O Partido Trabalhista, de centro-esquerda, e o Partido Conservador, de centro-direita. Então, esses partidos eram os partidos mais fortes, mais ricos, eram os partidos, portanto, que estavam organizados em todos os distritos. Vamos pensar junto comigo aqui. Olha, para o partido fazer uma grande bancada, ele é necessário que ele esteja concorrendo no maior número possível de distritos, ou se não, em todos os distritos eleitorais. E isso é o que acontece com com o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. Eles são partidos antigos, ricos e que estão organizados em todos os distritos. Então, em todo distrito que vai ter uma eleição para deputado, tem um candidato do Partido Conservador e tem um candidato do Partido Trabalhista. E como ele está no país todo e governa há muito tempo, esses partidos, eles são os partidos preferencialmente mais votados. Já os partidos nacionalistas, por exemplo, o Partido Nacionalista Escocês, ele era normalmente votado, primeiro, ele é votado só na Escócia. Isso aí, então, já significa o quê? Olha, ele nunca vai ter a força no parlamento de Londres que o Partido Trabalhista ou Conservador vai ter. Estão entendendo a lógica? Ou seja, esse Partido Nacionalista Escocês, né, ele é um partido que é votado só na Escócia. Então, ele não vai ter nunca a força dos outros. Agora, outro elemento interessante. Ele vai normalmente ser votado nas regiões rurais, mais tradicionalistas e, portanto, mais nacionalistas. O que vai fazer, então, que mesmo dentro dos distritos da Escócia, esse partido tem uma votação concentrada em alguns distritos específicos. O que vai fazer que, mesmo que ele tenha muito voto, mas naqueles distritos específicos,
né, ele vai eleger poucos representantes. Ele vai eleger apenas alguns poucos distritos onde esse Partido Nacionalista Escocês tem uma grande votação. Ele pode ter, até naquele distrito, pode chegar a 90% dos votos, 90 e tanto por cento dos votos. Mas com 90 e tanto por cento dos votos, ele vai eleger um deputado só. Enquanto nos outros distritos, essa votação se espalha e vai para os partidos que são os partidos nacionais. Né? Não os nacionalistas, são os partidos organizados em todo o Reino Unido. Partido Trabalhista, Partido Conservador, que não tem essa característica nacionalista, que é, portanto, uma característica regionalizada. Nossa, eu estou falando aqui, apareceu uma notícia aqui, Boris Johnson achava que Covid era como gripe suína. Chegou essa notícia aqui, estou falando do Reino Unido. Olha, estão ouvindo minha conversa. Estou falando do Reino Unido, apareceu o Boris Johnson aqui na minha tela. Viu? Né? Ó, então, pois é. Então, a briga para o serviço secreto, né, inglês, que eu estou só explicando o sistema deles, né? Como é que funciona e como é que eles fazem para manter Londres, né, no poder, né, durante todo esse tempo. Isso é uma obra de engenharia constitucional. Interessante, né? E que não está explícito. A pessoa tem que parar e estudar, vai entender, né? Mas que não está explícito isso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a lógica do bipartidarismo tem de fato também, né? São vários partidos políticos, mas são dois partidos políticos que se revezam no poder, né? Imagina, num país que tem 26 mil condados, né? E com eleição majoritária de parlamentar. Os partidos mais ricos vão ser os partidos que vão estar organizados em todos esses condados, que são os partidos que recebem o maior número de doação, que são o Partido Republicano e Democrata. Os outros não vão estar organizados. E nem mesmo, você tem muitos partidos que vão ser rejeitados. São 26 mil condados, os Estados Unidos têm apenas 10 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. O que significa, então, que é um país de pequenas cidades. As pequenas cidades são mais conservadoras nos costumes, são mais tradicionais. Então, você não vai ter nunca, espalhados nesses distritos todos, né, partidos de esquerda, por exemplo, que são um mito para os Estados Unidos. Eles foram perseguidos pós-Segunda Guerra Mundial. O Partido Socialista, pós-Segunda Guerra Mundial, conseguiu eleger vários prefeitos, né? E aí veio uma perseguição feroz, né, aos socialistas, ao Partido Socialista, que depois nunca mais elegeu quase ninguém. Né? Vão lembrar Estados Unidos, por exemplo, e é outra coisa também, que é muito mitologia que a gente faz aqui, né? Da grande democracia plural, etc. Não, é uma democracia bipartidária, com dois partidos de direita. E os partidos de esquerda enfrentam todas as dificuldades do mundo, né? A começar pelos recursos que eles não vão receber doação das grandes empresas. Além das perseguições do judiciário americano, vão levar do FBI, né, da Polícia Federal dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, com Hoover, né, lembra do Hoover? A perseguição aos candidatos socialistas. Teve alguns socialistas famosos foram proibidos de pisar nos Estados Unidos, né? Por exemplo, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin era um socialista que era proibido de pisar nos Estados Unidos porque ele era socialista. E quando ele ganhou o Oscar foi excepcional, né? A autorização já, ele velhinho, né? John Lennon, que vivia nos Estados Unidos, foi ameaçado de expulsão, até que mataram ele. Mas e aí você tem outros histórias, Gabriel Garcia Marques, né, que é um outro escritor, prêmio Nobel, né, também socialista, que era proibido de pisar nos Estados Unidos também. Então, essa coisa, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Né? Mas então, você tem esses mecanismos, né, que são mecanismos sutis, que é muito interessante quando a gente vai estudando o funcionamento desses mecanismos, a gente vai entendendo as armadilhas, né? Por isso que é importante estudar. Por isso que é importante para estudar, inclusive estudar para não acreditar em conto da carochinha, né? Ou seja, que, né? Grande democracia. As democracias todas são limitadas, gente, todas limitadas. Algumas muito, né? Outras muito, outras mais ainda, né? Mas assim, você pensar que democraticamente, num país você pode escolher, né, das opções de escolha, você pode escolher de A a Z, isso não existe, né? Constitucionalmente, sempre você vai ter limites, onde você pode escolher de A a B, né? De A a e meio, como os Estados Unidos, de A a B, de A a C, de A a F, né? Como alguns
algumas democracias pluripartidárias da Europa Ocidental, da América Latina, em determinados momentos também, onde não existiram ou existam ditaduras, etc. Né? A doutrina Truman me lembra. Truman foi Truman foi o da bomba, foi da bomba, né? Foi do pós-Segunda Guerra Mundial, é o vice que assumiu no lugar do Roosevelt, né? Que faleceu quando iria assumir o quarto mandato. Não lembro, me diz aí o que é, Gustavo. Gustavo? Oi, professor. Oi. O que É, é? Me lembra aí o que é, que eu não estou lembrando o que é. não, é que eu lembro de ter estudado no ensino médio foi que o Truman, ele tentava não fazer o socialismo expandir nos países de cunho capitalista. Mas aí eu não Sim. sei se isso também faz parte de Ah, dentro não, dos Estados sim, Unidos. sim. Isso tem tudo a ver, inclusive, com o plano de reconstrução da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Né? Tem até, lembro, quando termina a Segunda Guerra Mundial, né, agora eu não sei se foi o Truman, pode ter sido, deve ter sido, né, porque ele vai ser o presidente desse período, né, ele é ele que joga a bomba, né, em Hiroshima e Nagasaki, e o plano de reconstrução da Europa, que é um plano anticomunista. E dentro da ideia, quando ele visita o macartismo também, nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, quando ele visita a Europa e vê tudo destruído, e ele fala, olha, o povo todo vai cair na mão dos governos socialistas. Vai cair tudo sobre a área de influência soviética. Daí que vai começar, então, toda uma política de reconstrução da Europa Ocidental, de financiamento norte-americano para reconstrução das cidades, para reconstrução da economia, que a gente já explicou, já discutimos isso em aulas anteriores, e, ao mesmo tempo, com todo um projeto de propaganda feroz anticomunista para evitar a expansão do socialismo real para o resto da Europa. Sim, parece que foi o Truman, mas sim, foi o Truman. Pela época foi o Truman. Mas eu não lembrava dessa expressão doutrina Truman, mas é justamente esse período. E é um período de perseguição interna, né? Que aí vem o macartismo do senador, né? A época do Hoover, do chefe lá da Polícia Federal norte-americana, e a perseguição aos socialistas. E um monte de gente foi. Nossa, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi interrogada pelo FBI, né, suspeita de ser comunista. Imagina. Ronald Reagan. Aí tinha, eles encontravam um monte de ator que eles achavam que os atores eram todos comunistas. E, gente, igual agora aqui no Brasil. Ah, como que a história se repete, né? Décadas depois, isso para o Hoover, para o cara lá, o Truman e para o MacArthur, o senador, né? E isso todo mundo é comunista. Até Ronald Reagan. Ah, que triste, gente. A gente ri para não desesperar, né? Como é que a gente é capaz de repetir a loucura dos outros décadas depois, né? Décadas depois. E olha que naquela época não existia a União Soviética, né? Hoje não existe mais a União Soviética. Então, fazer macartismo, né? E Guerra Fria, bipolar, em 2021 é algo muito surreal, né? Que a gente está vivendo. Mas, enfim, voltemos para. Olha só que coincidência. Pois é. Voltemos para, então, os nossos sistemas de governo. É, mas isso nem Hoover fez. Olha que o Hoover era um cara mau e era perverso, né? Porque são muitas pessoas perversas nisso. Pessoas más, pessoas que fazem maldade. Né? Hoover era mau, né? E assim como muitas pessoas mas enfim, que tinha sérios problemas de sofrimento mental, etc. Mas voltemos para cá. Essa ideia de separação de poderes, né? E dos freios e contrapesos. No sistema parlamentar, a gente já vai representar dessa maneira aqui. O que é o sistema parlamentar? O sistema parlamentar já há uma proximidade entre executivo e legislativo. Então, no executivo, uma plena separação de poderes, freios e contrapesos, buscando um equilíbrio entre os três poderes. Lembrando, entretanto, que isso, né, nem sempre vai acontecer.
Tá? Então, só finalizar, eu comecei citando os Estados Unidos, é muito comum nesse sistema bipartidário, por exemplo, o que acontece, gente? E aí é só a gente pensar. Se a gente pensar o sistema, a gente vai começar a encontrar, por conta própria, um monte de respostas. Que a gente vai ver depois, se a gente pensa o sistema, depois a gente vai ler, a gente vai confirmar aquilo que a gente descobriu pela nossa análise, né, do sistema eleitoral, do sistema político, que já revela um monte de coisa. Mas isso é necessário uma leitura atenta do sistema, das suas engrenagens, etc. Então, se a gente pegar lá o caso norte-americano, imagina só, você tem um sistema norte-americano, que é um sistema bicameral, tem Câmara, Deputados e Senado. Dois partidos se tornaram preponderantes por causa do financiamento privado de campanha e do voto distrital, né, que fortalece o voto conservador. Depois a gente pode citar também o que significaria isso aqui no Brasil, mas mais adiante eu falo isso. Então você tem. E esses dois partidos políticos é que dividem o Congresso norte-americano. Vamos pensar então. O presidente da República, como é que ele governa? Ele governa, para governar, ele precisa do apoio do parlamento. Nenhum presidente ou presidenta da República jamais conseguirá governar sem o apoio do parlamento. Não existe governo, né, sem o apoio do parlamento. Por quê? Porque o presidente da República, no mínimo, ele precisa do parlamento para aprovar a sua lei orçamentária, o seu plano de governo. O que eu vou gastar com o quê? Então ele vai chegar e vai falar um plano, olha, ele vai propor ao parlamento o seu plano de governo, o seu plano plurianual, o orçamento anual. E no orçamento anual ele vai chegar e falar, olha, eu quero gastar tanto com saúde preventiva, saneamento básico, etc. Eu vou gastar tanto com saúde curativa, construção de hospitais, etc. Vou gastar tanto na educação pública, vou gastar tanto no sistema previdenciário, vou gastar tanto na segurança pública, vou gastar tanto na construção de infraestrutura, né? Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Então, isso é governo. Não há governo sem orçamento. E para o cara, o governar e marcar o governo dele, o quanto que eu vou gastar com saúde e educação, né? Isso é toda a diferença que faz, por exemplo, entre direita e esquerda. Né? Essa é um que a gente estudou, uma dos marcos da diferença entre direita e esquerda. A esquerda, a esquerda vai gastar mais em saúde pública. A direita vai investir em saúde privada. A esquerda vai gastar mais em educação pública. Precisa de um orçamento para educação pública e para a saúde pública. A direita vai investir em saúde privada, privatização, etc. Esse é o jogo. E o que também eu estou falando aqui não é novidade nenhuma. Isso vai ver em qualquer lugar do mundo. É a diferença entre os partidos de esquerda e de direita. Então, a direita ela aposta mais nas soluções do campo privado, saúde privada, previdência privada, educação privada, etc. E a esquerda aposta mais no campo público, educação pública, o que então precisa de orçamento direcionado, maior arrecadação de tributos. Já a direita diminui os tributos sobre as grandes empresas, para que isso as empresas lucrem mais, lucrando mais, elas investem mais, investindo mais, gera mais emprego. Esse era o discurso do século XX, né? E aí você tem, do outro lado, não, aqui a gente tem que ter tributação para que tenha saúde pública, etc. O modelo, por exemplo, da Escandinávia, o modelo da Suécia, Noruega, altíssima carga tributária, que chega a 70%, às vezes, né? A mais de 70% na Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, né? E mais que, em contrapartida, oferece um sistema universal gratuito de extrema qualidade de saúde pública, educação pública e previdência social. São os dois modelos, né, bem simplificados, de esquerda e direita, mas o que vai marcar, portanto, o governo, né, é o que vai dizer, qual é o plano de governo? Onde que eu vou gastar dinheiro? Ou não vou gastar dinheiro? Eu vou gastar dinheiro, por exemplo, socorrendo os bancos privados. Tem isso. Né? Ou seja, o orçamento, né? O dinheiro público, o nosso dinheiro que a gente paga contributos, o dinheiro foi $1 trilhão para os bancos privados ou para as grandes empresas durante a pandemia. Não foi para nenhuma pequena empresa. Isso é política pública. Isso é gasto público. Para onde vai? E é só a gente ler o Diário Oficial e acompanhar isso que a gente sabe. Não tem surpresa nenhuma. Né? Só que as pessoas não. E aí você vai ver, olha, para onde vai? Como, por exemplo, o Brasil, a gente conversou isso. Isso é um governo liberal? Não é um governo liberal. Não tem nada de liberal. Para onde vai o dinheiro público da arrecadação? Vai para os bancos privados.
e vai para as grandes empresas. Foi algum auxílio para o microempresário? Foi algum auxílio para o pequeno empresário, para o sujeito que está fechando, aos montes, um monte de pequenos negócios, né, pelo Brasil inteiro? Foi algum auxílio para o pequeno? Não. Liberal, que liberal porcaria nenhuma. Né? Acorda, liberal, vai tomar banho na casa de fósforo. Liberal, que liberal. Conservador, ultraconservador, que pega o nosso dinheiro e taca mais dinheiro em quem já tem muito dinheiro. Isso é conservadorismo, ou o chamado neoliberalismo, que liberal, nós já estudamos isso também. Então, não governa. Não governa. A presidenta Dilma, no segundo mandato, ela não governou um dia. Porque o parlamento não deixou. Aquele cara que foi para a cadeia, como é que chama? Disse que ia Cunha. sair agora. Cunha, o Cunha. O Cunha era o vice dela era do PMDB, e o Cunha era do PMDB, e o PMDB não deixou o governo governar. Você não governa esse parlamento. Então, o que, que acontece? Quando acontece isso, o que, que acontece? Por exemplo, no sistema norte-americano, isso pode acontecer até com mais frequência, porque é bipartidário. Aqui ainda nós vamos discutir isso também, depois com detalhe, multipartidário. Mas no sistema bipartidário, ou você tem a maioria, ou você não tem a maioria. Não tem o meio termo. Ou seja, ou o cara tem, se o cara é democrata, ou ele tem a maioria na Câmara de Deputados e no Senado, e aí ele governa tranquilamente, ou ele não tem a maioria na Câmara, no Senado, ou na Câmara e no Senado, que aí piora. Aí ele tem dificuldade de governar. O Giovanni Sartori, esse estudioso do sistema norte-americano, tem esse livro de engenharia constitucional comparada, ele chega e nos lembra, entretanto, uma coisa no modelo norte-americano. O modelo norte-americano, ele não é um modelo de antagonismo entre direita e esquerda. Não há antagonismo no modelo americano. Por isso que o modelo americano, então, funciona de forma com a eleição do jeito que é, com dois partidos políticos. Por quê? Porque não há antagonismo entre republicano e democrata. Os dois estão do mesmo lado. Os dois são dois partidos de direita que defendem o mesmo sistema econômico, que são financiados pelos mesmos interesses e mudam um pouco da forma como eles realizam essas políticas, ou com uma maior ou menor sensibilidade em algum caso, etc. Mas estão no mesmo campo, estão no campo da direita. Então não há um antagonismo em geral os dois. Houve com Trump, mas depois a gente posso comentar o que aconteceu, o antagonismo do Trump, que é algo mais recente, que tem uma explicação muito interessante, muito perigosa do que vai acontecendo nos Estados Unidos, mas lembrando que os dois estão no campo, os dois são patrocinados pelos bilionários, tanto Biden como Trump. Ali não teve assim, nada que mudou muito. São os bilionários que patrocinaram as duas campanhas. Né? Só que aí você tem duas perspectivas e duas visões diferentes dos Estados Unidos. Né? Uma que diz muito respeito ao aumento da imigração dos Estados Unidos, que aponta que em algumas décadas a maior parte da população norte-americana não será mais branca, né, e não falará mais inglês. E isso os brancos e a classe média tradicional branca norte-americana, ainda majoritária, não tolera. E o Trump representa esses eleitores, né, que são racistas, brancos, classe média branca, racista, que não quer imigrante fora de lá. Já o outro lado, democrata, representa os bilionários, etc., mas são os bilionários a favor da globalização econômica, etc., da turma do Obama e da Hillary Clinton, do Clinton, etc., que são bilionários também, patrocinados bilionários. Mas eles falam, olha, não vai ter como a gente expulsar os imigrantes ou segurar, né, o aumento da população não branca nos Estados Unidos. Então, eles tomam isso como algo já posto e aceitam, então, o jogo multicultural. Aí é muito interessante, com o que a gente já discutiu, os conceitos que a gente já discutiu, dá para a gente entender isso aqui. Né? Ou seja, eles vão defender o multiculturalismo liberal. Então, a ideia é... Isso é muito... tem um livro genial. Está aqui. Depois eu vou pegar, vou mostrar para vocês. Fabuloso que explica isso. E o norte-americano. E qual que é a ideia do multiculturalismo liberal? Olha, o importante é não deixar. Eles vão fazer o jogo multicultural, então, mas olha aqui, olha a jogada. O multiculturalismo liberal é para afastar o risco de um interculturalismo, né, e de um transculturalismo que cresce aqui na América Latina. Bolívia, Equador, Estado Plurinacional. Vocês estudaram. O multiculturalismo é para fazer frente ao interculturalismo.
E o interculturalismo ameaça a economia capitalista. O multiculturalismo não ameaça a economia capitalista, fortalece a economia capitalista. O que seria isso? A diferença, a ideia é retirar, ao você centrar a discussão no identitarismo, na questão da identidade, tem o direito das mulheres, o direito das mulheres negras, direito dos indígenas, direito dos afrodescendentes, direitos LGBTQI+, etc., etc., mas colocado de que maneira? De forma individualizada. Vou explicar isso melhor para vocês entenderem. Né? Ou seja, ao centralizar a discussão toda no identitarismo, eles afastam a questão de classe. A ideia do interculturalismo, né, e da interseccionalidade, muito forte aqui na Bolívia e no Equador, ela vai dizer que sim, a luta das mulheres, dos afrodescendentes, da população LGBTQI é muito importante, mas ela tem que ser junto com a luta de classes. Os multiculturalistas liberais, Estados Unidos, e aí tem um monte de gente caindo na conversa desses caras aqui, um monte de gente boa caindo na conversa, um monte de gente que se diz de esquerda caindo nessa conversa, né, aqui, que é o multiculturalismo liberal norte-americano. Que eu falava, não, o importante aqui o que esse autor. Ah, gente, eu tenho que pegar o livro, depois eu pego e passo para vocês, me cobram o livro. Vale a pena ler esse livro. Eu estava aqui outro dia, mas eu levei para o quarto. Não estava no quarto. O que ele coloca, o que é? O importante é que agora, né, não só, olha que interessante, não só os, os ricos brancos, não vai ter só rico branco, vai ter rico branco e rico negro. Não vai ter só bilionário branco, vai ter bilionário branco, bilionário negro, bilionário gay, bilionária mulher, bilionária gay, mulher e negra. Ou seja, a ideia é essa ideia. Isso, gente, mais uma vez, uma jogada de mestre e que todo mundo cai igual patinho nesse papo furado. Aí vem essa jogada. Aí vem aquela cantora toda glamurosa, maravilhosa, canta maravilhosamente bem, a Beyoncé. E fala, né, do poder negro, dos bilionários negros, da limousine do negro, da limousine e do poder, né, e das rainhas e reis negros, e não sei o quê. Ou seja, agora a opressão de classe, a opressão da monarquia, mas agora não, tudo bem. Agora, como tem um opressor que também é negro, tem um opressor que também é mulher, tem um opressor que também é gay, tem um opressor que também é asiático, tem um opressor de todas as etnias, ótimo. Vamos manter a opressão, né, multicultural. Portanto, é isso que representa essa vice-presidente dos Estados Unidos. E um monte de gente achando que lindo, Estados Unidos, ela é uma mulher negra, empoderamento feminino, isso é capitalismo. Né? Bem você, capitalismo, tem nada disso. Isso é porque aí os democratas perceberam, falaram, olha, não vai dar para expulsar os imigrantes. Então nós vamos fazer agora um capitalismo multirracial, um capitalismo multicultural, um capitalismo, e é isso, e aí vai continuar. Você tem gente, tem que pegar esse livro para vocês. Isso, primeira mulher negra a bombardear um país africano, inclusive o Sudão. Os Estados Unidos já bombardeou o Sudão. Olha, que sensacional, não é? E aí, e um monte de. E aí, então, você pega, né, essa. Gente, isso me deixa agitado. porque é muito inteligente a jogada deles. Eles jogam de forma sutil e muito inteligente. E o que está em jogo, o que quase levou à Guerra Civil Americana, são esses dois projetos de país. Aqueles que não toleram o multiculturalismo e a multietnia, a diversidade de cores, etc., que os liberais admitem, né, que são esses conservadores do Trump. É esse povo que aí é o pior dos mundos. Povo horroroso, racista, machista, homofóbico, né, violento, sai atirando em todo mundo. É o Trump. E os eleitores brancos do Trump, que querem uma América branca. E que falam expressamente que era uma América branca e fora. Pensar que nos Estados Unidos, no início do século XX, 90% da população norte-americana era branca.
Hoje você já tem 30% de hispânicos e negros, fora os asiáticos. Em pouco tempo, a maioria não será mais branca, sendo que se tem ainda hoje grupos de pessoas, né, que falam castelhano, só o castelhano. Tem uma cidade do norte da Flórida, onde a população é uma cidade grande, economicamente até poderosa na Flórida, onde mais de 80% da população fala espanhol, e tem alguns que falam só espanhol. Isso é intolerável para o branco norte-americano de raiz, né? Para o cara lá que é o eleitor do Trump. Esses dois Estados Unidos estão em conflito hoje em dia. Esses dois Estados Unidos ameaçam uma guerra civil, que de alguma maneira é aquele mesmo retrato daqueles Estados Unidos, norte industrializado e sul agrário, da guerra dos confederados no século XIX. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Os liberais do norte, né, multiculturais, industriais, etc., né, e os ultraconservadores, né, do Sul. Mas tem esse elemento. Interessante demais esse negócio, Gustavo. É o que o meu professor de geografia disse: não importa se é um republicano ou democrata no poder, os políticos sempre vão se manter exatamente supremacia estadunidense, né? Só que aí você tem essa divisão que não era assim há pouco tempo atrás, né? No século XIX, os sinais eram trocados, os republicanos queriam o fim da escravidão e os democratas impediam. No século XX, inverte isso. Os democratas se tornam mais progressistas, mais liberais, e os republicanos mais conservadores. Mas o que está ali por detrás é o interesse das grandes corporações norte-americanas que financiam o sistema, né, norte-americano, o sistema eleitoral, financiamento de campanha, que é tudo isso. É uma coisa que esse, Gabriel, Grazi, é esse que eu estava pensando, é esse livro. Esse livro é obrigatório. Leiam. Se vocês quiserem entender a armadilha que nós estamos caindo, a introdução do livro é do Silvio Almeida, que é um jurista negro, fantástico. A introdução do livro já vale, do Assad Haider, isso. A introdução do livro já vale o livro, que é do Silvio Almeida. E o Assad Haider, se não me engano, ele é paquistanês, ou filho de paquistaneses, acho que paquistanês. E faz uma análise trazendo dados interessantíssimos desse jogo do multiculturalismo norte-americano, que inverte. Gente, algo que foi descoberto pelo Desmond Tutu. Desmond Tutu é um bispo anglicano da África do Sul, né? E que ele lutou junto com Mandela contra o racismo, né? E o sistema do apartheid na África do Sul, né? E o Mandela, inicialmente, ele falava, olha, não só acabar com o racismo, mas acabar com a opressão de classe, né? O Mandela defendia. E o Desmond Tutu, no início, ele criticava isso. E depois que ele vê o efeito da política, ele vai falar, olha, na África do Sul, antes, a gente tinha brancos ricos e negros pobres. Hoje você tem brancos e negros ricos, brancos e negros pobres. A opressão continua. Mudou o colorido da opressão. Então, continua tendo a violência, a miséria, a exclusão, o desemprego, etc, etc. Essa é a grande jogada do governo Biden, né? Não vai achar que Biden estou falando Biden é comunista, né? Biden não é comunista. Eu acho que não. O Biden vai. O Biden ele é só um estrategista, isso ele é. E está cercado de estrategistas. Ele fala, olha, também é outra coisa, gente. Os Estados Unidos podem pegar a maior potência do mundo e acabar de maior potência militar, né, e cultural ainda, e econômica está deixando de ser para a China, né, e vai deixar de ser se não investir em educação. Ele fala, nós vamos investir de novo, né, bilhões de dólares em educação, claro. Né? Só trouxa que vai falar, olha, nós vamos acabar com a educação, vamos acabar com a saúde e vamos ser uma potência. Né? Isso aí isso tem outro nome, né? Isso não é direita ou esquerda, isso é burrice. Isso não é nem direita e esquerda, isso é burrice. Porque a direita e a esquerda sabe, os Estados Unidos sabem muito bem. O que fez a grande economia norte-americana foi um sistema educacional que funcionava, sim, né? E que vai permitir que as pessoas comiam, o trabalhador comia, o trabalhador ganhava muito. Era o melhor salário dos trabalhadores do mundo, era o trabalhador norte-americano. A classe média norte-americana era o maior poder aquisitivo do mundo. E agora você vai trabalhar ganhando uma merreca, você não é consumidor, você não compra.
Que economia que vai funcionar se não tem mercado consumidor? Compre. Então, isso aí já. O problema que existe aqui é um problema de burrice de alguns no poder crônica. Não é direita e esquerda. E aí, então, não é que o Biden é comunista. É que o Biden falou: olha, não vai ser a maior potência econômica e cultural do mundo com um monte de gente, milhares de pessoas morando no meio da rua e a gente tropeçando nas pessoas que estão dormindo no meio da rua. Isso não tem cabimento, gente. Isso não é questão de ser capitalista ou socialista, isso não tem cabimento. Né? Não vai. Não vai. Olha, não, isso é uma desmoralização. Você anda em Los Angeles, são quarteirões e quarteirões e quarteirões e quarteirões de pessoas dormindo na rua. Numa das cidades mais ricas do planeta, que é Los Angeles. Num dos estados mais ricos do planeta. A Califórnia já foi a quinta economia do planeta, o estado da Califórnia. E aí você vai. E isso não, é. Não. Aí não está funcionando direito. Aí está errado. Então, bom. Aí, então, para terminar, aqui a gente tem essa representação do parlamentarismo, que é essa proximidade entre o executivo e o legislativo. Ou seja, no sistema parlamentar, o executivo pode influenciar no funcionamento do parlamento e o parlamento pode influenciar no funcionamento do executivo. Nós vamos estudar isso com detalhe. O sistema semipresidencial, que tem aqui o executivo, olha lá, ele é partido ao meio, o executivo. Então, é o executivo bicéfalo. No sistema semipresidencial, você tem dois governantes. No presidencialismo, quem governa, o chefe é o presidente. No parlamentarismo, quem governa, o chefe é o primeiro-ministro. No sistema semipresidencial, primeiro-ministro e presidente governam simultaneamente. Esse é o sistema criado na França, em 1958, em vigor até hoje, e além da França, tem outros estados que têm sistemas semelhantes ao semipresidencialismo francês. O caso da Venezuela, da Constituição de 2000 da Venezuela, o caso da Finlândia, que está mudando seu sistema agora, o caso da Irlanda, que são sistemas próximos ao sistema semipresidencial. Francês. Nós vamos estudar, vou explicar o sistema semipresidencial francês para vocês. E, por fim, o sistema mais sofisticado deles, o mais complexo deles, né, que é o sistema diretorial. O sistema diretorial, ele é um sistema criado na França em 1793, na época do governo dos jacobinos. Napoleão, que se torna general nesse período, ele invade vários países, invade a Suíça e leva o sistema diretorial para o governo da Suíça. E desde então a Suíça mantém o sistema diretorial até os dias de hoje. Interessantíssimo, super complexo, né, e que reúne diversos mecanismos de democracia, né, além da democracia representativa, democracia consensual, democracia deliberativa, democracia participativa, né, onde você tem, então, como é que funciona? Você tem um grande poder legislativo, que é escolhido pelo povo, e existe um órgão colegiado dentro do poder legislativo, que é escolhido pelo poder legislativo. Então, você tem o povo escolhe o poder legislativo, o legislativo escolhe o governo. O governo é um órgão. Sim, a Suíça é o país que mais faz plebiscito do mundo. Era muitos, eu sabia esse número, mas ainda continua, né? Muitos plebiscitos. O legislativo escolhe o governo e o governo é um órgão colegiado. Então, não existe a figura de um presidente ou de um primeiro-ministro. Até existe o nome, né? O presidente do diretório, ou mais o chanceler, que representa o Estado, mas as decisões são todas decisões colegiadas, né? Feitas por esse colegiado, esse coletivo de governantes. Na Suíça são 7, e que é subordinado ao coletivo maior, que é o parlamento, né? E o judiciário autônomo. Além da Suíça, no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, os estados socialistas adotaram, muitos da Europa adotaram esse mecanismo de diretório. Existia um diretório muito interessante que era da Iugoslávia, que era um diretório pluriétnico, né? A Iugoslávia é um estado plurinacional, pluriétnico, né? E hoje ainda existe em Cuba e na China, além da Suíça. O sistema chinês, eu não vou poder explicar para vocês, porque eu pedi uma bolsa de estudo para lá, não consegui, mas ainda vou, quero morar lá para entender como é que funciona. Né? É um sistema super complexo. Estou orientando agora uma tese de doutorado de um aluno que está trazendo o estudo da Constituição chinesa.
para a gente, então, aqui na PUC Minas, o doutorado da PUC Minas. Então, com isso, eu vou estudar com ele, né? E isso é maravilhoso, que ele está com farto material aí. Nos próximos anos vou poder falar sobre a China, mas a gente não pode falar sobre o que a gente não estudou, né? E aí eu conheço muito pouco, então eu não posso falar para vocês. Mas o sistema suíço, eu morei na Suíça um tempo, estudei o funcionamento dele de perto, bom, vou explicar para vocês. E o sistema cubano também eu vi, a gente tem um convênio com Cuba, a PUC, com intercâmbio de professores. Já fui lá 4 vezes para dar aula, estudar, conheço, já vi o funcionamento do sistema cubano de perto, né? Levei meus filhos para ver o funcionamento do sistema cubano, então posso explicar para vocês o funcionamento do sistema cubano, que é muito, muito interessante. E aqui a gente vai falar, então, desse sistema, que é um sistema hiper complexo, muito interessante, né? Muito complexo, mas existente em poucos países, justamente pela sua extrema complexidade. Uma coisa interessante que eu já sei do sistema chinês agora é que o governo é coletivo, né? É um órgão coletivo, subordinado ao parlamento, escolhido pelo parlamento, o parlamento é escolhido pelo povo, e esse órgão coletivo, todas as decisões têm que ser decisões unânimes, ou seja, os governantes, né, se não me engano, são 5 governantes, na Suíça são 7, em Cuba são 35. No sistema chinês, esses governantes, esse executivo, eles deliberam as decisões e todas as decisões têm que ser unânimes, ou seja, os 5 têm que concordar. Se tiver um que não concorde, não implementa a decisão. O Xi Jinping é o coordenador desse trabalho, vamos dizer assim, né? Mas inserido dentro de um parlamento, subordinado ao parlamento, que um parlamento é gigantesco, são milhares, né, de deputados. Então depois, mas eu não vou falar mais desse sistema, como eu disse, eu não posso falar, porque uma coisa que eu exijo das pessoas, e eu tenho que exigir de mim mesmo, né, a gente só pode falar daquilo que a gente estudou e conhece muito bem. E eu estudo o pouco que tem disponível, mas eu não conheço muito bem. Então não vou falar do sistema chinês, mas os outros eu estudei muito, né, muito, durante muitos anos, posso falar, e vou falar então desses 4 sistemas a partir da próxima aula. Tá joia, gente? Então, por hoje chega. Falei, né? Nossa, hoje é tão falante. A última aula, você viu que eu falhou minha cabeça, né, gente? Vai chegando, tá difícil, viu? Tá aquele dia, a gente deu sumir as palavras da minha cabeça. Isso é cansaço. Hoje eu dei aula de manhã, dei aula à tarde no doutorado, depois tive reunião. A reunião acabou a 1 hora atrás, antes da nossa aula, e embarquei na aula. Falei, daqui a pouquinho começa a sumir os negócios da minha cabeça também. E cansa esse negócio de a gente ficar olhando para a tela, né? Aí a gente não sai, né? Não tem. Como é que você vive só trabalhando na frente da tela? Cadê o boteco? O chorinho, o sambinha, o churrasquinho, a cerveja gelada, mesmo que seja Skol ou Kaiser. Não tem. Aí fica difícil, gente. Aí a cabeça falha mesmo, né? Pois é, mas é isso aí. Mas nós superaremos isso. Breve. É isso então, gente. Então, a gente continua, né, na próxima semana. Boa noite para todas, todos. Satisfação. Bom vê-los. Bom estar com vocês. Bom estar com vocês, né?